e quando nós queremos dar aquela ajudinha a Deus, tornando muitas vezes a simplicidade da palavra de Deus em algo tão enfadonho que nem mesmo podemos e conseguimos seguir adiante. O capítulo de número 7 do Evangelho de Marcos nos traz um contraste muito grande. Em primeiro lugar, a partir do versículo 1 até o versículo 24, Jesus lida com a liderança religiosa de seu tempo. Começa o texto dizendo que os fariseus e alguns dos mestres da lei vindos de Jerusalém reuniram-se a Jesus, e esses líderes religiosos começam a recriminar tanto Jesus quanto os seus discípulos porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. E aí você pode me perguntar: mas isso não é aquilo que se espera de uma boa educação? No tempo de Jesus, os fariseus, os líderes religiosos, eles tinham algo que Jesus mesmo chama de tradição. A tradição, falando em termos simples, é como as pessoas entendiam a palavra de Deus dentro de um contexto e como as pessoas criavam mecanismos para que o mandamento de Deus pudesse ser praticado da melhor forma possível. É como se os religiosos estivessem dando uma ajudinha para que as pessoas pudessem enxergar o mandamento de Deus e pudessem cumprir esse mandamento. Uma vez que o mandamento, por exemplo, falava da necessidade da pureza e da santidade do povo em relação a Deus, os fariseus, os religiosos, todos os líderes religiosos começavam a criar certos mecanismos para que essa pureza e essa santidade pudessem ser alcançadas de forma mais prática e de forma mais, vamos dizer assim, visível. Por exemplo, olha, você antes de comer deve lavar as mãos, e lavar as mãos num sentido de purificação cerimonial, ou seja, ao lavar as mãos você demonstra que todo o seu corpo está purificado e assim você pode participar das refeições. É justamente isso que os fariseus e que os religiosos estavam apontando de forma a recriminar os discípulos de Jesus. Mas Jesus, quando ele vê aquilo, Jesus fica muito bravo e ele começa a dizer o seguinte: olha, por que vocês negligenciam os mandamentos de Deus apegando-se a tradições humanas? A tradição não é necessariamente algo ruim, é a compreensão que as pessoas têm da palavra de Deus dentro de um contexto determinado, dentro de um tempo pré-estabelecido. Mas quando essa tradição, quando a nossa maneira de interpretar o texto vira a verdade em detrimento do próprio texto, aí nós estamos trilhando por um caminho muito perigoso. A questão da tradição dentro do Novo Testamento, a questão da tradição dentro da própria história da igreja cristã é algo que persiste em nos incomodar, porque é muito fácil nós criarmos regras que nos ajudem a cumprir os mandamentos, mas se essas regras que nós mesmos criamos, elas de alguma maneira desvirtuam o mandamento de Deus ou tornam a vida cristã, a vida com Deus muito mais difícil, aí nós temos um grande problema, porque como disse Jesus, nós acabamos invalidando os mandamentos de Deus por meio da nossa tradição. E Jesus cita o profeta Isaías lá no versículo 29, versículo 13: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Nós devemos estar muito atentos se aquilo que nós estamos vivendo dentro da nossa rotina cristã são convenções humanas ou se é algo que faz parte da essência da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. A palavra de Deus não pode ser invalidada pelo nosso esforço de querer ser alguém mais puro. Ou seja, é como se nós mesmos, num esforço de autojustificação, quiséssemos manter a nossa vida purificada e limpa diante de Deus por meio das nossas ações,
quando que é a palavra de Deus, a correta compreensão dos mandamentos do Senhor e a forma como você coloca em prática dentro da sua rotina, é isso que te santifica e é isso que te purifica. E Jesus diz o seguinte, olha, não tentem impor a pureza de fora para dentro. Por quê? Porque é a partir do coração que se define se alguém é puro ou impuro. A impureza não está relacionada nos aspectos exteriores, naquilo que você toca ou deixa de tocar, nos alimentos que você come ou deixa de comer. Aqui Marcos diz que com isso Jesus tornou puros todos os alimentos. Realidade é essa que vai se concretizar lá para frente em Atos, capítulo de número 10. Não, a verdadeira pureza ou a impureza, ela vem de onde? Do coração. Por quê? Porque é do coração que sai tudo o que é impuro. Todos os males, as imoralidades, os homicídios, enfim, a lista interminável de males, ela vem de dentro do nosso coração. Por quê? Porque o pecado, aquilo que nos torna impuros, está aqui dentro. A transformação que Jesus deseja fazer nas nossas vidas, na minha e na sua, não é uma transformação de fora para dentro. Eu conserto as minhas ações, eu tento fazer isso, eu deixo de fazer aquilo e assim eu vou ser puro. Não. Uma vez que o Espírito Santo ele habita dentro dos nossos corações, é a partir do coração, de dentro para fora, que Deus quer nos purificar e Ele faz isso por meio da sua palavra. Aquilo que os fariseus estavam tentando fazer era justamente tomar o caminho oposto, por meio de regras e muito mais mandamentos pesados e penosos, fazer com que alguém se transformasse em uma pessoa mais pura, mais limpa, mais santa. Mas a verdadeira santidade não é pelo nosso esforço, mas sim pelo agir sobrenatural de Deus em nossos corações. É a primeira vez em Marcos que Jesus ele faz uma denúncia direta às lideranças religiosas em Jerusalém. Jesus começa já a despertar desconforto e ódio dos líderes religiosos. E depois, a partir do versículo 24, Jesus se dirige para fora dos limites da Judéia. Ele vai para Tiro e Sidom e lá ele tem um encontro com uma mulher de origem grega e que era sírio-fenícia. Diz a palavra de Deus que a filha dessa mulher estava possessa por um espírito imundo e ela vem a Jesus e diz: olha, Jesus, cura minha filha, expulsa o demônio que está sobre ela. Mas Jesus dá uma resposta dura para essa mulher: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que Jesus está falando é o seguinte: olha, eu vim primeiro para tratar com os judeus. Eu não vim tratar com os gentios. A palavra cachorrinho era uma palavra que os judeus usavam para se referir aos gentios, aqueles que estavam longe da aliança com Abraão. Jesus dá uma resposta dura, mas aquela mulher demonstra sua fé e ela diz o seguinte: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das criancinhas. Naquele momento, Jesus olha para a mulher e diz: por causa dessa resposta, você pode ir, porque o demônio já deixou a sua filha. E foi de fato o que aconteceu. Mais adiante, quando Jesus chega na região de Decápolis, uma região também que os judeus não tinham lá muita proximidade por causa da existência de muitos gentios naquele lugar, Jesus tem um encontro com alguém que tinha problema de surdez e era gago. Jesus vê a fé daquele homem, toca no ouvido, coloca a saliva sua de Jesus na ponta da língua daquele homem e aquele homem é miraculosamente curado. Jesus diz: Efatá, abra-se. E os ouvidos se abrem e a boca começa a articular palavras e ele sai totalmente curado. Veja que são duas narrativas que se contrapõem à incredulidade e à dureza dos líderes religiosos de Jerusalém. Nós esperaríamos justamente o contrário, que os líderes de Jerusalém, os líderes religiosos que estavam em Jerusalém, fossem os primeiros a reconhecer Jesus e que tivessem o seu coração quebrantado, mas não. Jesus, ele olha para os gentios e vê nos gentios aqueles que, com fé, reconhecem quem ele é e são alvo do seu milagre. Muitas vezes, o nosso estereótipo como crentes, como religiosos, pode ser algo tão enganoso
que engana até mesmo a cada um de nós. Porque nós pensamos assim, nossa, mas nós somos discípulos de Jesus, nós somos crentes, nós andamos na igreja há 20, 30 anos, nós somos líderes, nós somos pastores, nós somos professores de escola dominical e nós esquecemos que Jesus não está olhando para essas coisas. Jesus está olhando para o coração, de onde as impurezas saem e aonde Ele quer agir para curar-nos, para santificar-nos, para limpar-nos. Os religiosos consideravam os gentios impuros por causa da sua procedência étnica, por causa dos seus costumes alimentares, mas Jesus olha para os gentios e os santifica, os purifica, os cura, os liberta dos males. Por quê? O foco de Jesus não está no exterior, não está nos nossos estereótipos, não está nas nossas tradições, não está na nossa maneira de se comportar exteriormente. Jesus está olhando para o nosso coração. Se o nosso coração está aberto para a obra de Deus, assim Jesus fará. Mas se nós estivermos orgulhosos, crendo que aquilo que nós achamos que somos diante de Deus é suficiente para nos salvar, Jesus não fará absolutamente nada. Ele deixará que a gente siga com a nossa incredulidade e a gente sabe aonde esse caminho pode nos levar. Meu querido irmão e irmã, Jesus está olhando para o seu coração, independente do que você tenha feito, independente de quem você seja, se você é ou não alguém que faz parte da liderança da igreja ou você é um novo convertido, não importa. Basta que o seu coração esteja aberto e sedento pelo toque de Jesus. Jesus, Ele com certeza transformará a sua vida e fará com que você viva a verdadeira pureza, que não é apenas questão de aparência, não é apenas questão de lavar as mãos antes de comer, mas é a pureza que Ele mesmo, o Senhor Jesus, traz no nosso coração. Jesus tem o poder de purificar o nosso coração e que Ele possa fazer isso constantemente no meu, no seu coração, na vida de cada um de nós. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo episódio, querendo Ele. Tchau, tchau.